Boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui reunido neste culto, né? Para trazermos aqui uma reflexão para a nossa vida espiritual. Nessa noite eu quero falar de uma maneira breve, né? Tentar resumir por causa do tempo, né? Um assunto que é muito importante para a nossa vida, que é a justificação pela fé. Vou estar respondendo o que é a justificação pela fé, né? Por que esse tema é importante, né? E como que o homem pode ser justificado, né? E trazer exemplos práticos, né, de, de como que a pessoa pode ser justificada pela fé. Então, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela fé somos justificados, né? E aí a pergunta, o que é a justificação pela fé? A Ellen White, no livro Testemunho para Ministro, página 456, ela faz a pergunta e ela responde, né? Mas antes é o seguinte, muitas pessoas no passado também fizeram essa pergunta, nos tempos bíblicos. Jó, por exemplo, ele fez essa pergunta: como se tornará o justo homem perante Deus? Como se tornará o homem puro? E no Novo Testamento também nós vemos pessoas perguntando para os apóstolos: o que é que eu devo fazer para ser salvo, né? E através dos séculos, pessoas também têm procurado resposta para essas perguntas, para essas dúvidas, né? E têm tentado se salvar até através das suas próprias forças. Mas a palavra de Deus, ela mostra a resposta. É muito simples, simples e clara, né? E nós sabemos que, infelizmente, o homem, ele complica aquilo que Deus torna simples, né? E muitas vezes o homem acha que tem que pagar para ser salvo, pagar para ser justificado, para ser perdoado, né? Porque o homem nessa vida, desde que ele nasce até o dia da sua morte, ele está acostumado a pagar por tudo, né? Mas quando é oferecido algo gratuito, Deus oferece algo gratuito, né? Então o homem, o que acontece? Muitas vezes ele acha estranho, ele não crê, acha difícil, né? Mas nós vemos que a salvação é algo simples, que até uma criança pode entender, né? Então a Ellen White, ela pergunta e ela responde: o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Ou seja, o homem pode se salvar? O homem pode se tornar justo? Pode ser. Por suas próprias forças, tentando obedecer à lei? Não pode. Aqui já está respondendo, é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que por si mesmo ele não pode. Então, isso é justificação pela fé. E aqui ela responde também, o que é justificação pela fé? Quando o pecador penitente se arrependido, né? Contrito diante de Deus, discerne a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. E ela fala, isso é justificação pela fé. Justificação e perdão é a mesma coisa. Ela também fala no livro Fé e Obras, página 94. Então é muito importante, né? Por isso que olhar para Cristo é muito importante, né? Quando a pessoa olha para Cristo, discerne o grande amor de Deus, que ao dar o seu único filho para morrer no lugar do homem, para pagar a transgressão, aí o que acontece? Ele vai discernir o que a sua vida, ele vai ver a sua incapacidade, a sua pequenez, a sua incapacidade de salvar pelos seus próprios esforços. Aí ele vai ver que é inútil tentar obedecer uma lei santa, justa e boa. Por quê? Porque nós sabemos que o homem, ele nasce corrupto, ele nasce pecado. O homem, desde que ele pecou, no princípio, né, ele passou a ter uma natureza perversa, corrompida. E o salmista Davi diz o seguinte: em pecado me concebeu minha mãe. Mas quando ele olha para Cristo, o grande sacrifício, o Salvador, e ele discerne esse amor, ele discerne
a bondade de Deus, o que acontece? E ele se arrepende, ele é perdoado. Então, nesse momento, ele é justificado, né? Então, isso é justificação pela fé. Então, nós vemos que é algo bem simples, né? Então, esse assunto da justificação pela fé é muito importante, né? Eu disse que estaria respondendo por que é importante. Mas ele é um tema muito importante. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, ele diz o seguinte, né? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. E versículo 17 ele diz o seguinte, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, né? Então, o justo viverá pela fé. A Ellen White, ela comentando, né, no livro Cristo Justiça Nossa, página 85, ela diz o seguinte, a doutrina da justificação pela fé perdeu-se de vista por muitos que professaram crer na mensagem do terceiro anjo. Então, ela fala também que em outro capítulo, né, em outro livro, que a justificação pela fé faz parte da mensagem do terceiro anjo, né? Ou seja, esse assunto tem sido pregado desde o começo do mundo, em todo o século, né? Mas de 1844 para cá tem sido pregado de uma maneira mais ampla, né? E tem sido destacado muito esse assunto, né? Então, e ela diz o seguinte, se o artigo da justificação for uma vez perdido de vista, então estará perdida toda a verdadeira doutrina cristã. Então, aquele que se desvia dessa justiça cristã tem de entrar na justiça da lei. Quer dizer, quando perder Cristo, terá de incorrer na confiança em suas próprias obras. Pois se negligenciamos o artigo da justificação, perdemos-o juntamente. Portanto, muito necessário é, primeiramente e acima de tudo, que ensinemos e repitamos este artigo continuamente. Sim, posto que o aprendamos e compreendamos. Bem, ninguém há que dele se aposte perfeitamente, ou crê de todo o coração. Ou seja, se nós perdermos de vista este assunto, não compreendermos a importância desse assunto da justificação pela fé, ou seja, perderemos muita coisa. No Evangelho não adiantará nada para nós, né? E correremos risco de nos perdermos, né? De perdermos a nossa salvação. Então, foi um assunto muito pregado, né? Inclusive, o Martim Lutero, por exemplo, ele se interessou muito por esses assuntos, né? E o Obreiro do Evangelho, página 301, diz o seguinte, nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justificação pela fé em Cristo. É verdade semelhante. Inclusive, ela fala também que o assunto da salvação não é apresentado em sua simplicidade, né? Em razão disto, o que acontece? Muitos não sabem o que é fé simples. Muitas pessoas pregam várias coisas, mas não pregam ou não compreendem esse assunto. Agora, falando também sobre a justificação pela fé do Éden aos dias dos apóstolos. Do Éden, por exemplo, nós sabemos que Adão, quando ele caiu, né? Ele adquiriu outra natureza, a natureza corrompida, né? Pecaminosa. Mas o que acontece? E foi pregado a ele o plano da salvação. E eles aceitaram o plano da salvação. Ou seja, eles não deveriam morrer eternamente. Por quê? Porque teve um substituto, Jesus prontamente se ofereceu como substituto para morrer no lugar deles e da humanidade, né? E aí Adão, o que acontece? Ele aceitou esse sacrifício, né? Inclusive, ele, naquele mesmo tempo, naqueles mesmos momentos, né? Foi ordenado que eles matassem um cordeiro, né? E confessando, pondo a mão na cabeça, né? Confessando seus pecados. E esse cordeiro era Jesus, simbolizava Jesus, que deveria vir 4.000 anos depois. E o que acontece? Das vestes do cordeiro,
Deus fez veste para eles, né? Inclusive, há comentários que essas vestes simbolizam a justiça de Cristo, né? Ou seja, quando eles pecaram, eles teve medo de Deus, eles procuraram se esconder, procuraram fazer vestes para si, né? Tentaram se justificar, argumento para justificar, né? E inclusive cobrir a sua nudez, mas depois o que acontece? Quando eles compreenderam o plano da salvação apresentado por Deus, aí eles se arrependeram, confessaram, e aí aquelas vestes é como se fosse um símbolo da justiça de Cristo, né? É as vestes da justiça de Cristo. E assim também Noé, a Bíblia fala que Noé foi pela fé, o que acontece? É chamado pregoeiro da justiça, pela fé ele condenou o mundo, né? A Bíblia fala também que Noé, ele era justo, pois andava com Deus, né? Os irmãos podem conferir, quem quiser, Gênesis 6:9, né? Abraão é chamado o pai da fé. Foi um homem justo, né? Pois andou com Deus, né? E, inclusive, o evangelho foi pregado para ele. Jesus, certa vez, falou para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas tem outro versículo melhor que diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou, né? Porque Abraão creu em Jesus, embora aqueles judeus ali na época de Jesus, vendo ele pessoalmente, não creram. E o que acontece? Aquele cordeiro que Abraão deveria matar no lugar de Isaac, né? Ao ser provado, né? Ao ser testado ali por Deus, representava a Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Então nós temos a tamanha fé dele, né? E também as obras que acompanhou. E vemos assim também Moisés, né? No tempo de Moisés, a Bíblia fala que Moisés foi um homem justo, um homem que andava com Deus, né? É um homem que teve contato com Deus, contato diário com Deus. E o que acontece? A comunhão com Deus foi tão forte, tão grande, que ele, apesar da posição, apesar das oportunidades que ele poderia ter no Egito, né? O que acontece? Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, preferindo a vida difícil, aquelas dificuldades, né? O sofrimento, o opróbrio de Cristo, do que usufruir os prazeres do pecado, né? Então nós vemos tamanha fé de Moisés. Então ele foi um homem justo, né? E assim também no tempo dos profetas, né? Temos vários profetas, podemos citar, por exemplo, Daniel, que foi um homem justo, né? Um homem justo e santo, né? E um homem que não tentou se salvar, que apesar de ser justo, né? Ele incluía entre os pecadores, né? Ele intercedia pelos pecadores. E era um homem amado por Deus e amado pelo céu, considerado pelo céu, né? Assim também no tempo de Cristo, né? Veio Jesus, nós vemos João Batista, por exemplo, pregando o Evangelho, pregando sobre Cristo, né? Crede no Evangelho, né? Seja batizado, né? Vemos, por exemplo, Mateus 1,14, verso 15, fala alguma coisa sobre isso. E o próprio Jesus, em pessoas, né, pregando, crede no Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, né? E olhai para mim e sereis salvos, né? E assim por diante. E João Batista, por exemplo, ele fala, quando viu Jesus, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, né? E muitas pessoas, teve as pessoas que não creram, teve aquelas pessoas que creram, né? No tempo de Paulo e os demais apóstolos, né? O Paulo também ele pregou muito, né? É um tempo, por exemplo, nós vemos Romanos, Gálatas também, muito destacado o tema da justificação pela fé. O apóstolo Pedro pregou, né? E assim por diante, né? Então, nós vemos que, de tal maneira que a vida deles foi transformadas, eles perderam de vista a si, eles perderam, ou seja, não
o mundo para eles não tinha mais valor, né? As glórias terrestres não tinham mais valor. Por quê? Porque eles encontrou um Salvador, encontrou algo melhor. Paulo, por exemplo, né? Ele diz o seguinte, que ao tentar se salvar, ao tentar obedecer, o homem tentar obedecer pelos seus próprios esforços, o que acontece? Ele descobre que mais é pecador, né? Ele diz o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Por quê? Porque isso faz parte da natureza do homem, como nós falamos ao princípio. Mas depois ele compreendeu melhor como que é a incapacidade do homem e que unicamente só Jesus pode salvar o homem, só Jesus pode perdoar, né? Então, como ele fala também em Gálatas, né? Não, é melhor dizendo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Ou seja, a graça é um presente, é um favor imerecido, que o homem não pode pagar, né? Mas o homem pode aceitar pela fé, arrependimento, né? Confissão dos pecados, né? E aí o homem é perdoado. Quando o homem é perdoado, né? E como eu mencionei no princípio, perdão e justificação é a mesma coisa, né? E vemos também a justificação pela fé nos tempos dos reformadores, né? Estou falando aqui bem resumidamente, né? Podemos citar, por exemplo, Lutero, né? Que ele pregou a justificação pela fé, ele compreendeu este assunto, né? O que acontece? É uma pessoa que tentou se salvar por suas próprias forças. O livro Grande Conflito, por exemplo, mostra assim, alguns eventos que ocorreram na sua vida. Por exemplo, certa vez ele diz que ele andou na escada de Pôncio Pilatos, né? Diz que é a escada de Pôncio Pilatos, de joelhos, né? Porque eles achavam que através desse sacrifício ele seria justificado, alcançaria o favor de Deus. Mas para sua surpresa, de repente ele ouviu uma voz como de trovão, citando justamente aquele versículo que está lá na Bíblia, lá em Hebreus. O justo viverá pela fé. E nesse momento o que acontece? Ele envergonhado, levantou envergonhado, e depois, mais para frente, ele passou a compreender e estudar mais esse assunto e pregar, até que nós sabemos que, como está escrito, né? Ele pregou as 95 teses da justificação pela fé, o qual muitas pessoas foram comovidas, né? Foram influenciadas, né? E passaram a buscar o Salvador, que é Jesus Cristo. E o que acontece? Então Lutero ele foi um homem que pregou para o seu tempo, né? E a White ela diz que a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem, haverá de continuar até o tempo do fim, né? E agora falando também sobre a justificação pela fé para um tempo assim mais recente, né? Para os adventistas do sétimo dia. Lá em Apocalipse, capítulo 12, diz o seguinte, né? Aqui está a paciência de Deus. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o que acontece? E a Ellen White ela diz que a fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e discutido. Ela diz assim. E ela diz mais, ela não tem ocupado a posição preeminente em que foi revelada a João. A fé em Cristo como única esperança do pecador, em grande parte, tem sido omitida, não somente nos sermões proferidos, mas também na experiência religiosa de muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo. Está no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 168. Então, o que acontece? Não é que a justificação pela fé não era pregada, ou as pessoas não conheciam. Só que os adventistas, por exemplo, eles destacaram bastante algumas verdades que eles descobriram, né? Podemos citar a lei de Deus, o sábado, né? E acredito que por eles pregar essas verdades, e acredito que eles passaram a enfatizar mais as obras, e esqueceram da fé, esqueceram da justificação pela fé. Então, a White fala que eles perderam Jesus de vista, né?
Aí o que acontece? Como perderam Jesus de vista, aí eles passaram a enfatizar mais a guarda dos mandamentos, né? A questão das obras, esqueceram a fé de Jesus, a fé em Jesus e a fé de Jesus, né? Então foi algo que foi passado por alto. E ela diz que a mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Os mandamentos de Deus estavam sendo pregados e estava sendo esquecido a fé em Jesus, né? E ela fala que muitos perderam Jesus de vistas. E o que acontece? Com o passar do tempo vieram as consequências, né? Vieram as consequências, e a tal ponto que a igreja, o que acontece? Passou a adquirir uma situação, a se unir com o mundo, né? Aliás, muitos passaram a se unir com o mundo, né? A passar para o estado laodiceano, ou seja, o estado de Laodiceia. Lá em Apocalipse, capítulo 3, fala sobre a condição da igreja de Laodiceia. Qual que é essa condição? Não era quente e não era frio, mas era morno. Ou seja, então Cristo estava a ponto de rejeitar. Porque, ou seja, a pessoa morna é algo, ou seja, pessoa que confia em si mesma, que se acha autossuficiente, que confia nas vantagens terrenas, né? E nas vantagens terrestres, nas glórias terrestres, né? Temporais, e inclusive nos seus próprios esforços. Então Jesus falou que se permanecesse nessa condição, o que acontece? Estaria a ponto de vomitar. Então o que acontece? Essa condição é rejeitada, né? Vomitar significa rejeitar. Aí o que acontece? Então, a igreja adventista estava nessa condição, então veio em 1888, veio a mensagem da justificação pela fé através dos dois pastores, o Wagner e Jones, né? E dessa mensagem deveria, ou seja, o destino da igreja seria decidido, né? Dependendo de aceitar ou rejeitar essa mensagem, né? E o que acontece? Então, e ela fala que a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela, então chegou a essa situação. Mas Deus, em seu amor e sua misericórdia, ofereceu à igreja essa oportunidade. Caso a igreja aceitasse, então o que acontece? A situação dela mudaria, né? A situação dela mudaria e o mundo seria iluminado, né? E pouco tempo depois Jesus poderia ter vindo, né? Existem comentários que naquela época já existia o decreto dominical nos Estados Unidos. Só o que acontece? A igreja rejeitou esta mensagem, né? Rejeitou os mensageiros e a mensagem. Então diz que Cristo foi rejeitado, ao rejeitar os mensageiros, Cristo também foi rejeitado. Agora, falando da igreja dos últimos dias, a igreja de hoje, por exemplo, Jeremias capítulo 23, versículo 6 diz o seguinte: esse será o nome com que chamarão o Senhor Justiça Nossa. Então, a White diz o seguinte: da igreja de Cristo acha-se escrito, esse é o nome que eles chamarão o Senhor Justiça Nossa. Então, ela fala assim também que sempre teria representantes que compreenderia e pregaria esse assunto da justificação pela fé, né? A igreja de Deus, nos últimos dias, ela iria pregar esse assunto, né? Então estaria escrito, né, na frente dela, né? O Senhor Justiça Nossa. Então, a justiça comunicada, obra de Deus em nós. Ou seja, a Elvate, ela fala de duas justiças, a imputada e a comunicada. A primeira é nosso título ao céu e a segunda a nossa adaptação para ele. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo pela fé, conforme falamos no princípio, né, a pessoa se arrepende, confessa seus pecados, ele é perdoado ou justificado, né, que é a mesma coisa. Isso chama justiça imputada. Ou seja, Deus, por amor de Jesus, Deus quando olha para nós, não vê os nossos pecados, mas vê Jesus em nós, vê a justiça de Cristo em nós, né? Então, porque Jesus é o nosso substituto. Então, agora, por exemplo, falando
Então, da imputada é algo que acontece no momento, né? Basta a pessoa aceitar, basta a pessoa se arrepender e perdoar. E olhar e continuar olhando para Cristo. E agora falando sobre a justificação, né? A justificação, por exemplo, aliás, falando sobre a justiça comunicada, melhor dizendo, né? A justiça comunicada já envolve a santificação, que envolve as obras, né? Pois Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, o apóstolo Paulo fala no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 8, que o homem não é salvo pelas obras, é salvo pela graça, né? Mas uma vez que ele foi salvo pela graça, que ele recebeu a justiça imputada, que foi perdoado, como nós mencionamos, o que acontece? Qual será a consequência depois? Através da comunhão com Cristo, porque Cristo viverá nele, né? Será o que? Será as obras, a prática de boas obras, né? Pois Tiago fala que a fé sem obras é morta, né? E aí, o que acontece? O homem, ele é como se fosse uma criança novamente nascida, que vai morrendo dia a dia para o eu, e Cristo vai vivendo nele, né? E ele vai praticando as obras como consequência, porque está escrito, na salvação Deus opera e o homem coopera. E a White ela fala também que o conflito em todos os séculos, o conflito desde o princípio tem sido o quê? Tem sido a questão da obediência à lei de Deus. Muitas pessoas, o que acontece? Tem pregado a justiça de Cristo, até tem pregado que Jesus é bom, que Deus salva, né? Mas que o homem não precisa mais obedecer à lei de Deus, né? Mas é o que Jesus fala. Quem quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele falou para o jovem rico. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Jesus, morrendo na cruz, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, a justiça comunicada é esta, que é a obediência, né? Através da comunhão, né? Comunhão, ou seja, a oração, a fé, a resistência ao pecado, né? Ou seja, é uma escada, cada dia o homem vai subindo um degrau. E o apóstolo Paulo também fala da glorificação, né? Quando Jesus vier, o nosso corpo abatido ele transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso. Porque nesse corpo nós levamos que os traços dos pecados, nós levamos as tendências, né? Mas o que acontece? No final, tudo isso será vencido, né? Ou seja, pouco antes de Jesus voltar, terá um povo puro, semelhante a Jesus, os 144 mil, né? E ela diz o seguinte, que os 144 mil, ou seja, o povo, né? Para nós que receberão o selo de Deus, deverão refletir completamente a imagem de Jesus, né? Os 144 mil terá essa experiência. Então, que Deus nos abençoe para que possamos, cada dia, né, ter essa experiência com Cristo e assim fazer parte desse remanescente, né? 144 mil, aguardando Jesus nas nuvens do céu, e assim também o que acontece? Irá completar a redenção e transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, como diz o apóstolo Paulo, né? Que Deus nos abençoe. É o meu sincero desejo e oração. Amém.